Caríssimos, bom Natal neste dia 25 de dezembro de 2025. Aqui uma capicua para vos dar sorte. Quero ver se faço um último vídeo sobre estas comidas e estas cerimónias, pegando numa história antiga. Até estou vestida com a samarra para me transportar ao Alvaiade, Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, para vos levar aí 50 anos atrás, em que se fazia um ritual com muito cunho pagão, que era a matança do porco, uns dias, umas semanas antes da festa da celebração do Natal, até para se ter comida para a ceia e para o dia de Natal, em que se fazia esta matança do porco como um sacrifício aos deuses antigos e cerimoniais que eram feitos desde os tempos imemoriais, há milénios, para apaziguar os deuses, para conseguir os benefícios. Aqui o Deus já é o Deus cristão, mas tem umas implicações religiosas. É do meu segundo volume da História dos Paladares, que trata dos banquetes, de tudo o que é bom e faz mal segundo os padres e os médicos, e que é pecado, como os banquetes, os doces conventuais, as comezainas, em grandes sacrifícios religiosos nas diferentes religiões, sempre feitos com comidas, celebrações, tudo isso. E então vamos ler a passagem relacionada com a matança do porco. É um pouco comprido, vocês verão ou ouvirão conforme vos apetecer. É a minha homenagem à vossa amizade e ao nosso país tão rico em tradições. As festas reais, os grandes casamentos, grandes batizados, habitualmente eram muito festejados também pelo povo, porque sobrava para eles a riqueza dos seus senhores. Portanto, o povo revia-se nestas festas reais porque muitas peças e muitos despojos das mesas dos senhores lhes eram oferecidos em grandes comezainas na rua, em grandes mesas e com muitos tonéis de vinho, como num poema inglês do século XVII que diz algo muito interessante. O fazão, a perdiz e a cotovia vieram à minha casa em romaria. A vaca e o cordeiro, sem relutância, de bom grado vieram à matança. E todos os bichos da criação, mesmo a tribo escamada, preferiu nadar no molho a nadar no rio. A prática da matança do porco, com grande alarde público, mostrava aos vizinhos que se era cristão velho e que a fé em Cristo era verdadeira, evitando as denúncias anónimas ao famigerado Tribunal do Santo Ofício, que já referi no outro vídeo. A matança ou matação do porco era um ritual de celebração da vida, cujas raízes remontam à antiguidade, preservado e continuado ao longo dos séculos, sendo ainda bastante comum e vivo nas nossas aldeias até ao século passado, assente numa culinária muito própria de iguarias feitas à base de vísceras e de sangue, como nos rituais pagãos, mas que as leis cozinhadas pelos mangas de alpaca lá de Bruxelas quase levaram à extinção. Já não se mata o porco nas aldeias, tem que ser nos matadouros. Portanto, todo esse ritual se foi embora. Vou transportá-los meio século no tempo até ao Alvaiade, uma das mais genuínas aldeias beirãs naquele tempo, do concelho de Vila Velha de Ródão, na região centro do país, a sul do distrito de Castelo Branco, entre o rio Tejo e o seu afluente, o Creza.
hoje praticamente deserta. No tempo em que me casei com um dos seus naturais, o João Pires Ribeiro, fervilhava de gente e de atividade, com o forno e lagar comunitários, onde se produzia um azeite de ótima qualidade, bem como também tinha o moinho e o alambique, usufruídos por meio de cotas, que para o vinho cada casa tinha o seu lagar. As grandes fainas dos campos e as celebrações religiosas, como a festa de Nossa Senhora da Piedade, a sua padroeira, e pagãs, como a matança do porco, eram partilhadas por todos com grande generosidade. As trocas de serviços e as dádivas de comida em todas as sociedades tradicionais servem para dar e reforçar os laços de solidariedade no seio da comunidade. Além da necessidade de dividir os alimentos com os parentes e amigos que fazem parte do seu próprio grupo, existe também uma outra motivação para estas dádivas, que é de querer ganhar prestígio, mostrar riqueza, verdadeira ou falsa, perante os amigos e os inimigos. Na matança do porco, o sacrifício do animal era realizado segundo um cerimonial imutável, cujo código não escrito foi memorizado e passado de pais a filhos em incontáveis gerações. Luís Tomé Ribeiro e Maria Fernandes Pires, os meus sogros, todos os anos, em novembro, dezembro, matavam 1 ou 2 porcos engordados a ração, vegetais e sobras de comida, a que se dava o nome de lavadura. A matança era uma festa e uma ocasião muito especial para reunir a família e alguns vizinhos mais amigos que ajudavam, segundo os seus conhecimentos e perícias, nas tarefas da morte do animal, limpeza da carcaça, esventramento, corte e salga das carnes e preparação dos enchidos para o fumeiro. Era uma troca de serviços entre as famílias da aldeia e dos arredores, de modo a que não havia semana de novembro a janeiro em que não se fizesse uma destas práticas, sempre tão ritualizadas que seria impossível não ver nelas vestígios dos ancestrais sacrifícios aos deuses. 3 dias, número mágico e místico, de celebração e abundância de comidas e bebidas, em que os mais pobres podiam encher finalmente a barriga vazia de carnes a maior parte do ano. Com o Natal a acercar-se, o de jejum fazia-se com os nógados da Vila Velha de Ródão, sempre semelhantes às filhós, mas mais doces, de que estão em vias de desaparecimento se as forças vivas da região não os salvarem. Vejam a receita de uma priminha do Alvaiada, Anabela Santos, que já não está por cá porque emigrou. Massa, um pão pequeno em massa crua. 3 kg de farinha, isto é para muitos nógados, 15 a 20 ovos, sumo de 5 a 6 laranjas, 1 copo médio de aguardente, 1 copo médio de leite, 2 decilitros e meio de azeite morno, 1 kg de açúcar, fermento de padeiro, eu costumava deitar 25 a 30 gramas, e uma pitada de sal. Para a calda, água, mel, casca de limão, folhas de laranjeira, pau de canela. Desfaça o pão em massa com o fermento, o sal, o leite morno, junte os ovos e bata bem. Deita em seguida todos os ingredientes, menos a farinha, que deve acrescentar aos poucos e amassando bem, até a massa fazer bolhas. Deixe fintar num sítio quente. Estando a massa finta, tire pequenos pedaços, forme palitos e dobre-os ao meio, enrole-os, unindo as pontas para não se soltarem ao fritar. Frite-os em óleo bem quente, depois de fritos, cubra-os com a calda. No primeiro dia da matança, a função começava por volta das 7 horas da manhã, quando chegavam os irmãos e cunhados dos donos da casa em anfitriões. António Cardoso, o irmão João, o irmão Eleutério e o cunhado Fernando da Sarnadinha.
O primo Manuel, felizmente bem vivo, filho de Eleutério, era muito moço então, mas de bom corpo e já participava como aprendiz. Maria Fernandes, a minha sogra, tinha a mesa posta, dentro ou fora de casa, conforme o tempo permitisse, com o pão, rodelas de chouriço e paio, fatias de presunto da matança do ano anterior, queijo, filhós, bolo doce, borrachões, biscoitos, broas de mel, vinho e aguardente para o mata-bicho, como passaram a chamar ao de jejum os retornados de Moçambique. As irmãs da anfitriã, Noémia e Nazaré, com as suas cunhadas Adelaide e Ana, serviam-nos e deixavam-nos comer a conversar coisas de homens, enquanto iam tomar o café para a cozinha e ajudar a minha sogra a fazer o jantar, que seria servido ao meio-dia, tal como na Idade Média, e a preparar toda a parafernália de instrumentos e recipientes para as carnes dos enchidos, que seriam feitos nas lojas ou alojas, como elas diziam, a parte da casa por baixo do sobrado, em cujas divisões se achava o lagar com os pipos de vinho e se guardavam os utensílios da lavoura, a salgadeira e as bacias e alguidares da matança. O local para o sacrifício era no quintal da casa, não muito longe do quartelho do porco, pois eram necessários 5 homens para ali levarem o animal pesadíssimo e a espernear como um possesso, segurando cada um em sua pata e o quinto na cabeça, podendo ainda vir um ajudante agarrá-lo pelo rabo, quase sempre era um gaiato, e deitarem num banco de madeira baixo e estreito e comprido, onde o amarravam imobilizando. António Cardoso, o tio e irmão do meu sogro, era o perito deste ritual de morte e sacerdote que consumava o sacrifício, desferindo o golpe no pescoço da vítima com a sangradeira, a faca de lâmina fina de duplo gume que devia atingir a veia principal, mas sem chegar ao coração, porque lhe daria morte demasiado rápida, impedindo a sangria, o que estragaria a carne. Não atingindo o coração, o animal demorava mais tempo a morrer, mas o sangue corria para os alguidares até se escoar por completo. Os grunhidos lancinantes do animal, por vezes quase humanos, eram difíceis de suportar pelas almas mais sensíveis como a minha, embora esse desconforto e mágoa fossem compensados pela excitação de todos os outros sentidos. Era extremamente sensual toda aquela preparação. O sangue corria para 2 alguidares que uma mulher vigiava, deixando um deles uma certa quantidade a arrefecer e coalhar, sem qualquer tempero, para ser posteriormente cozido, juntando no outro ao sangue destinado aos enchidos, sal e ou vinagre, sempre vinagre, mexendo continuamente com uma colher a fim de impedir a coagulação. Feito isto, os homens procediam à limpeza do animal, chamuscando pelos e cerdas da pele, com ramos de carqueja a arder, era extraordinariamente belo, raspando cascos e unhas, assim como toda a pele, com facas e pedras aguçadas, lavando-a várias vezes com água a ferver, até ficar limpa, lisa e branca como a pele de um recém-nascido. Em seguida, levavam o porco para a loja, onde o penduravam pelos fortíssimos tendões das patas traseiras, com a cabeça para baixo, num chambaril, uma espécie de cruzeta suspensa de uma trave no teto. Estava-se a meio da manhã, tempo de uma curta pausa para retempero das forças, que o trabalho era duríssimo. Aos mesmos petiscos da véspera e da manhã, juntava-se agora o rabo do porco assado nas brasas, com uma pitada de sal,
uns cubos de sangue cozido em água e sal, mais uma filhó de massa finta, especialidade regional que a minha sogra fazia excepcionalmente, tudo empurrado com copos de vinho tameiro ou morangueiro, e muito mau, e cálices de aguardente para aquecer. De volta ao serviço, o porco era aberto de alto a baixo a partir do pescoço, com 2 cortes laterais, e a manta retangular de couro e tocinho era puxada para cima e passada para trás das costas do animal, expondo as entranhas, as tripas e os órgãos que as mulheres aparavam em diferentes alguidares segundo o seu destino culinário, tendo particular atenção em atar as pontas das tripas e do bucho para não largarem o seu conteúdo e estragarem com as fezes as carnes. Retiravam-se as gorduras, o osso do peito e a cabeça eram abertos com uma machadinha, sendo lavados do sangue com vinho, aparado imediatamente num alguidar, para posteriormente ser usado nos chouriços mouros, aqueles chouriços pretos estreitinhos. A carcaça era deixada pendurada para arrefecer e secar antes de ser desmanchada, com as portas da loja fechada ao abrigo dos insetos e animais domésticos. Enquanto Maria Fernandes preparava e servia o jantar do meio-dia aos homens que tinham de ir trabalhar nos seus próprios campos e tratar dos seus animais, dos vivos, como era dito então, algumas das mulheres começavam já a preparar as vísceras, separando os órgãos e retirando as gorduras. As tripas eram levadas por outras mulheres até à ribeira, longe de casa, para serem esvaziadas das fezes, lavadas por fora e por dentro, nas águas correntes e geladas que lhes deixavam os dedos vermelhos e entorpecidos de frio e muitas vezes cheios de frieiras, e raspadas as tripas com pedras aguçadas, cuidadosamente para não se rasgarem e nem esburacarem. Depois de muito bem lavadas, metiam-se no alguidar com sal, rodelas e sumo de limões e laranjas, muitos dentes de alho descascados e esmagados, e também um golpe de aguardente, a fim de perderem todo o cheiro desagradável, ficando a marinar até ao momento em que iriam ser utilizadas. Não havendo ainda carne fresca, a refeição do meio-dia constava de uma sopa ao rancho de grão e massa, adubada com osso do presunto, toucinho e chouriço da salga e fumeiro do ano anterior, e o sangue, um prato semelhante ao sarapatel, o arroz também de bofe, umas morcelas acabadinhas de cozer e a guloseima dos testelos, umas tirinhas de gordura fina que se fritavam com torresmos e arroz doce. E que se comia o arroz doce como sobremesa, não se fritava com o arroz doce, claro. Fim da refeição, os homens partiam para as suas tarefas no campo, ficando as mulheres a fazer os chouriços de sangue e as morcelas, que eram logo cozidas. No final da tarde, os homens regressavam da labuta dos campos e tinha lugar a tarefa de desmanchar o porco. Luís Tomé Ribeiro, o anfitrião e meu sogro, dirigia o corte e salga das diversas partes da carcaça. A cabeça era cortada e, em seguida, desmanchada, separando a carne, orelhas, língua e focinho. Do crânio aberto retiravam os miolos, que nessa noite seriam transformados pelas mágicas mãos da dona da casa no ex-libris da culinária alveiadense, os miolos. Seguia-se o corte da carcaça pelas costas, com 2 incisões paralelas ao longo da coluna, retirando ambas as partes do chambril em duas metades. Os ossos da suã, espinhaço do animal, eram separados a golpes de machado, ficando a peça pronta para a salgadeira, juntamente com os chispes, a faceira, as orelhas e o focinho.
As duas metades da carcaça eram criteriosamente divididas segundo se destinavam ao sal ou ao fumeiro. Primeiro retiravam os lombos e os lombelos, separavam as costelas, as carnes magras e os toucinhos e cortavam as espáduas, patas dianteiras, e os presuntos, as patas traseiras. As carnes e gorduras que resultavam da separação das costelas e dos toucinhos eram destinadas aos enchidos e entregues às mulheres, que as iam cortando em pedacinhos pequeninos e lançando-as com os respectivos temperos, sal, vinho, alho, louro, ervas várias e colorau, e segundo as suas qualidades, em diferentes alguidares, conforme apresentavam ou não vestígios de sangue, para se fazerem quer os chouriços mouros e o bucho, quer as chouriças e os paios de carne de tamanho e grossuras variadas, com as farinheiras e as alheiras. Estas carnes ficavam toda a noite a marinar, para na manhã seguinte se encherem as tripas. Se alguma das mulheres estivesse com as regras, seja menstruada, não podia estar junto das carnes nem fazer enchidos, porque dava muito mau resultado. A carne se estragava, ou seja, e os enchidos perdiam-se. Maria Fernandes, a minha sogra, ajudada por quem estivesse livre, temperava com sal, pimentão, algumas ervas, as carnes frescas que haveria de cozinhar para a ceia dessa noite, a principal refeição desta celebração. Para aconchegar e aquecer o corpo do frio da noite, não faltava a sopa de couves, com os gostosíssimos ossos de espinhaço ou espinhela da suã, as iscas na caçola com batatas cozidas, o entrecosto frito em banha e os deliciosos miolos. E vou-vos dar a receita dos miolos da minha sogra. Pedaço de lombo, rins e coração de porco, muito picadinhos, não é picados, cortadinhos aos pedacinhos, 4 ou 5 ovos, uma taça grande de pão esfarelado, o pão da terra, que é o pão bom, não é carcaças, 3 alhos picados, 3 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta, e os miolos depois de limpos de todos os veios de sangue e bem batidos, como se ficasse uma massinha, um cremezinho muito fino. Migue o pão e bata os ovos. Pica as carnes em pedacinhos pequenos e tempere com sal, pimenta e alho. Num tacho grande, leve o azeite ao lume e, quando quente, deite o picado das carnes, mexendo sempre até fritar. Retifique os temperos, acrescente os miolos, já devem estar previamente limpos de todos os veios de sangue, muito bem batidos e desfeitos em creme. Acrescente logo a seguir o pão e envolva muito bem no molho e nas carnes, e finalmente junte os ovos, mexendo sempre muito bem para ficar tudo muito bem envolto nos líquidos, portanto nos ovos e naqueles cremes, e vai servindo bem quente. Também se faz com cabrito, mas só com os rins e o coração, sem levar outra carne. Muitas vezes, quando não se tem miolos, eu já tenho feito só com as carnes do porco. No dia seguinte, prosseguia a salga das carnes, feita pelo anfitrião e algum homem que estivesse disponível. Salgar os presuntos era uma tarefa violentíssima e nem toda a gente o sabia fazer, de modo que o presunto ficasse saboroso e não salgado que não se pudesse comer, ou tão insonso que ganhasse bicho e apodrecesse. Luís Tomé Ribeiro era um perito na arte da salga. Os vizinhos pediam-lhe até que o fizesse nas suas matanças. Esfregava o presunto à mão, com sal grosso por todos os lados, durante horas. Sabia calcular sem se enganar o tempo que o presunto devia permanecer depois na salgadeira e quando devia ser posto ao ar depois de ser untado com uma calda de pimentão e azeite. Os melhores presuntos que eu provei na minha vida eram os do meu sogro. Ao jantar, ao meio-dia, comiam-se os restos do dia anterior, carne fresca que se tirava dos alguidares, e o arroz de bofe, usando o bofe do bicho. As mulheres, na loja,
sentadas em banquinhos e mochos à volta dos alguidares, munidas de pequenos funis de alumínio, ensacavam as carnes nas tripas de vários tamanhos, de várias grossuras. As farinheiras e alheiras, depois de cheias e atadas, iam fazer companhia às morcelas da véspera, penduradas em varas no fumeiro da lareira de uma cozinha de telha-vã, para o ar poder circular e os chouriços não ocarem, ficarem ocos por dentro com as carnes separadas. Assim, em seguida, passavam às linguiças de tripa fina, com carne gorda e magra, aos chouriços de tripa grossa, como os salpicões e os paios, só com os pedaços de lombo e um pouco de carne gorda. O trabalho era amenizado com cantigas e muitas histórias e anedotas, com comentários bastante brejeiros aos aparelhos das casadas, comentários pícaros, aos aparelhos dos maridos das casadas, cujos instrumentos de procriação e de prazer não resistiam à comparação com os produtos viscosos e de aparência visivelmente fálica que elas comprimiam e alisavam com as mãos, portanto, as chouriças, as pequenas linguiças, por aí fora. Se no final da função subjava comida, era oferecida aos participantes e a algum convidado especial, se o houvesse. Esta oferta de comida cozinhada servia também como marca de prestígio para as famílias enaltecidas pela arte culinária das suas mulheres. Absolutamente extraordinário. Foi uma pena ter-se perdido isto. Tenham um bom Natal. Bem-ajam pela vossa companhia e pelo conforto que me têm dado.